Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Bom, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Obrigado. Nós estamos começando o programa número, pasmem, 2248. É impressionante, é programa que não acaba mais. Tanto é que todos nós já nos lembramos que no último dia 1º de abril, mas bem no dia da mentira, o Show Mais completou 10 anos no ar. Graças às interações, às participações dos nossos queridos amigos telespectadores que tanto interagem com o nosso programa. E eu gostaria de colocar mais uma vez à disposição de vocês o nosso portal, o nosso e-mail, que é www, pode tomar nota aí, por favor, é www.tvmaisabc.com.br. É só você colocar isso daí, aí você vai no ícone Show Mais, dá uma clicada, vai aparecer a nossa front page, tudo bem? Vamos um pouquinho mais para baixo, há um pequeno formulário a ser preenchido. Ah, Darcio, mas eu já preenchi a semana passada. Não, toda vez que você participa, você, por gentileza, coloque o seu nome, o seu telefone, o seu celular e na parte de messages, ali embaixo, o último tópico, você coloca o que você quiser. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o tema de hoje, sobre um tema de 3, 4 meses atrás, daria para vocês reprisarem? A gente até pode pensar numa possível reprise. Muitas das vezes, a gente reprisa o tema com convidados diferentes, para que tenhamos uma outra noção do assunto. Enfim, fiquem à vontade e podem sugerir, principalmente sugerir tema para o futuro. Ó, Darcio, eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre aquilo. A gente vai à cata, à busca de profissionais especializados para que eles possam vir aqui e ensinar um pouquinho para a gente. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da Li Calçados pela caneca dos 10 anos, não é? Que ela foi, nós fizemos a caneca dos 500 programas, dos 1000 programas, dos 1500 programas, dos 2000 programas, e essa caneca não é pelo número de programa, e sim é uma caneca que comemora os 10 anos do Show Mais. E notem que essa é a única caneca que leva o carimbo 10 anos de cultura, que o nosso programa tem por escopo, por preocupação, levar um pouquinho de conhecimento para os nossos amigos telespectadores. A gente procura fazer um programa light, muitas das vezes brincando, mas sempre com um conteúdo muito importante, como o programa de hoje. Nós vamos falar, e estamos até considerando o programa de hoje como de utilidade pública. Esse é o verdadeiro papel do rádio, da televisão, do jornal, das revistas. É lógico que tem que dar as notícias, isso e aqui, tem que ter de tudo, mas principalmente um conteúdo que seja útil para o leitor, para o ouvinte e também para o telespectador. Portanto, hoje, não percam, daqui a pouquinho, prevenção do câncer de mama. Pode ligar para tua tia, para tua mãe, para tua bisa, para tua neta, sei lá. Todo mundo, atenção, mulheres, de extremíssima importância o programa de hoje, principalmente com as especialistas que aqui estão. Eu gostaria de agradecer muitíssimo também. A primeira parte do programa é só agradecimento. A gente agradece a LL Presentes porque é um patrocinador que está com a gente há 10 anos. Agora, funciona ou não funciona a publicidade? Claro que funciona. 10 anos de LL também aqui no Show Mais. Ela que fica na Rua Laura, 740, Vila Bastos, Santo André. É uma loja assim fora do comum, são itens diferenciados. Ao presentear alguém com algum lancinho bonitinho da LL Presentes, essa pessoa que recebe vai falar: ah, eu sei onde você comprou. Foi na LL, não foi? Venha, me dê sua mão, vamos dar um passeiozinho pela loja. Venha comigo, venha.
Mais uma vez o endereço, LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos. E vamos perguntar para a nossa jovem equipe, formada por universitários, terceiranistas, quartanistas, pessoal que está fazendo o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que escolheram comunicações, setor rádio e televisão. Vocês estão afins, vocês estão preparados para colocar no ar mais uma edição do Show Mais? Sejam sinceros, sim ou não? Sim! Beleza, eu noto uma baita boa vontade. Então, atenção, 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 porque aqui quem está falando é o comandante Arruda, preparar a equipe para a decolagem. O tema de hoje é importantíssimo. Vocês não podem perder. Repito, ligue para todo mundo. Atenção, mulherada. Vamos prestar muita atenção, porque nós vamos falar, nós não, as nossas convidadas, sobre prevenção do câncer de mama. E nós estamos recebendo, com muito prazer, e agradecemos a presença da doutora Solange Carvalho Castro, mastologista do Hospital AC Camargo Cancer Center, não é? E também a doutora Cristina Haas Tarabai, que é psico-oncologista e coordenadora da psicologia do Núcleo de Psico-Oncologia do Hospital AC Camargo Cancer Center também. Doutoras, muito obrigado pela presença. Devo avisá-las que o nosso programa é bem simplesinho, não é? E o objetivo dele é ser didático. Então nós vamos falar mais uma vez sobre a importância do câncer de mama. Eu que perdi a minha mãe há muitas décadas pelo mesmo motivo, não é? E vejo que acontece hoje praticamente as mesmas coisas, as mesmas preocupações, não é? O que mudou durante todas essas décadas foi o tratar com essa patologia, né? Trata-se com mais intimidade, as pessoas têm menos medo, têm mais coragem, não é? E a gente tem visto casos de sucesso absoluto, não é? Coisa que não acontecia antigamente. Nem a palavra se falava, né? Nada. Nem falar AC também se falava, o CA, aliás, né? AC era AC Camargo, o CA, não se falava nada. Era uma tortura quando essa nuvem, não é? Aparecia na família de qualquer pessoa. Então eu fico feliz em poder, depois de tanto tempo, poder ajudar as pessoas que estão do outro lado lá, através das doutoras, não é? Então eu começaria... O programa não é pergunta e resposta, 1, 2, não. Fiquem à vontade, vocês mesmos podem conversar entre cises, diria Chico Anísio. Doutora Solange, fazer um apanhado geral, como é que está, não é, a situação do câncer de mama atualmente? O câncer de mama, ele é uma doença que, hoje em dia, uma vez que ele seja diagnosticado numa fase inicial, a chance de cura dele é muito grande, né? Então, todas essas campanhas que a gente está tendo, Outubro Rosa, tem qual é a intenção? Seria exatamente a gente conseguir conscientizar as pessoas de que a detecção precoce, ela é possível, e com a detecção precoce, a chance de cura, ela cresce muito. Então, acho que o diagnóstico melhorou, a gente hoje tem mamografia, a gente hoje tem condições de oferecer um tratamento cirúrgico para as pacientes muito menos agressivo do que antigamente. O tratamento posterior com quimio e radioterapia também evoluiu muito. Então, sem dúvida nenhuma que hoje em dia o tratamento do câncer, ele melhorou muito em relação ao que provavelmente a sua mãe fez há muitos anos atrás. Né? E as mulheres hoje em dia, né? Eu lembro que minha mãe falava, olha, eu prefiro perder a vida do que o seio. Com né? certeza, era um estigma muito grande, um estigma falar terrível, câncer, era um né? monstro, né? Era um monstro. Preocupação com o marido, o que ele ia achar, Com o que ele ia achar. certeza. Mas nem para os familiares se comentava. Se escondia, né? Todo mundo escondia que tinha então câncer, a pessoa, infelizmente, sofria todas as consequências, não é? Que são fatais, digamos assim. E eu fico feliz em saber que mudou, né? Eu vejo as mulheres enfrentando de uma maneira tão maravilhosa,
não é? Então o inimigo ele fica desse tamanhozinho. Fica pequenininho. Pequenininho. Tanto é que eu gostaria de perguntar para a doutora Cristina, não é? O papel da psico-oncologista, que pode funcionar antes também, né? Porque as pessoas ficam tão preocupadas, assim como o homem também, que fica preocupado, mas não vai ao médico, não é? Não vai ao médico. Câncer de mama na campanha, as mulheres ligam uma para a outra. Oi, fulana, tudo bem? Olha, é amanhã, vamos juntas. Depois a gente aproveita, eu tenho que passar no shopping para trocar de sapato. Olha só, a correlação de um problema com o outro. E eu nunca vi homem nenhum ligar para um amigo para marcar para ir ambos fazer um exame prostático e aproveitar e assistir um jogo de futebol ou ir ao cinema. Nós não temos essa capacidade, aliás, longe disso. Por isso que agora vai ter o Novembro Azul, que chama. Tem de Novembro ter mesmo. Azul é para conscientização masculina. É verdade, né? é verdade. De tamanha importância, né? Com isso realmente não se brinca. Agora, a pessoa, meu pai usava um termo que é o verbo encafifar, antigamente usava muito. A pessoa que se encafifa e está toda hora também fazendo o autoexame, acho que de tanto fazer autoexame até pode se automachucar também, é desde dessa análise inicial que entra o papel da psico-oncologista? A psico-oncologia, né, que é uma área relativamente nova, ela pode atuar e deve atuar em todos os momentos. Então, desde o momento do diagnóstico, né, onde essa paciente está descobrindo esse câncer de mama, no início do tratamento, onde esse apoio psicológico, né, garante uma melhor aderência a esse tratamento, que para a mulher pode ser tão invasivo, né, porque a gente está falando de mama, que tem uma questão feminilidade, sexualidade, maternidade, e tudo isso afeta muito, né, o psicológico dessa mulher. Autoimagem, autoestima, está tudo muito ligado. Então, a gente, né, procura acompanhar essa mulher desde o diagnóstico, ao longo desse tratamento e muitas vezes até depois do tratamento, para a gente entender, né, como essa mulher se saiu, né, diante desse tratamento que muitas vezes é muito longo. Aí é que a doutora deve notar o diferencial, né, do DNA psicológico de cada um, não é verdade? Sim. E uma pessoa enfrenta assim como se fosse um resfriado, guardando Exatamente. as devidas proporções, claro, e as outras como se fosse o final do mundo. Não é? Isso vai depender muito, né, da estrutura psíquica que essa pessoa tem, o que a gente chama, né, que mecanismos de enfrentamento essa paciente tem para lidar com essa situação. Isso a gente, né, numa primeira sessão, a gente consegue entender um pouco como essa pessoa está enfrentando, né? E a gente tem também um acompanhamento, né, que a gente faz, que é o Grupo da Mama, onde várias mulheres com câncer de mama trocam experiências, sentimentos entre si, e isso é extremamente importante, né? Porque uma fortalece a outra. Então, Com esse certeza. é um trabalho que dá certo e tem realmente esse intuito, né, de você ver que você não está sozinha. Com certeza. E depois os outros meandros, né, da ciência, da própria medicina, também aumentaram tanto, né, que, por exemplo, há muito tempo atrás não se falava em fazer um aumento de seios com silicone, isso, aquilo, não se mexia, né, na parte do seio. Hoje em dia, já que é para aumentar, já que não é para aumentar, vamos tirar, vamos pôr. Ficou uma coisa mais íntima, o trato com essas partes, né, doutora? Não, ficou muito mais. Acho que a própria divulgação na imprensa faz com que a mulher ela tenha um acesso maior, né? E ela consegue, então, a partir desse momento, se tocar melhor. Uma coisa que a gente orienta sempre para as pacientes é que o autoexame, ele é importante, mas ele não é importante na mesma medida que a mamografia. A mamografia é um exame que a gente utiliza para fazer o rastreamento, para fazer a detecção precoce. O autoexame ele é importante para que a mulher passe a se conhecer, para que a mulher perceba como é a mama dela. Então, tudo isso acaba sendo muito importante. Quer dizer, o autoexame, para fazer uma pergunta meio óbvia, né? Ele precede tudo. O autoexame, a gente não usa como um exame de rastreamento. Ele não é utilizado para a gente diagnosticar lesões, porque o que é a detecção precoce? A detecção precoce é a gente encontrar aquelas lesões que ainda não são palpáveis, aquelas lesões que ainda não são sentidas pela paciente. Então, isso a gente vai obter através da mamografia, que é o exame que a gente considera o exame principal para a gente identificar essa lesão.
O autoexame ele é importante porque a mulher passa a conhecer a mama, ela passa a sentir quando ela tem um caroço diferente, um nódulo diferente, alguma coisa diferente. Então, muito mais nesse sentido, né? Para a detecção precoce, realmente a mamografia é o mais importante. Uhum. Agora, não tem idade para isso acontecer, né? Para você ter o diagnóstico do câncer, o diagnóstico do câncer, o que a gente espera pelos dados que a gente tem na... Que eu estou no passado ainda, né? Para isso acontecer. Eu perguntei sem querer falar o que era. Assim, para o diagnóstico de câncer. Então, para o diagnóstico do câncer, a gente se baseia em dados que a gente tem na literatura e, assim, na própria, nos estudos que são feitos epidemiológicos. Então, o que a gente percebe? A incidência do câncer de mama, ela tende a aumentar após os 40 anos. Então, a gente vai focar nessa paciente após os 40 anos. Uma paciente com menos de 40 anos, o que a gente preconiza é que ela faça o exame das mamas, ela procure o seu ginecologista ou mastologista e faça o seu exame e, se houver alguma dúvida, ela vai fazer o ultrassom. Após os 40 anos, essa mulher ela deve fazer uma mamografia anual, além do exame clínico. Se necessário, ela deve colocar também um ultrassom de mamas ou mais algum exame necessário. Então, por quê? Porque a partir dos 40 anos, a gente observa um aumento na incidência, na chance de ocorrer o câncer de mama. Câncer de mama gosta do quê? Câncer de mama gosta de mulher e mulher envelhecendo principalmente, né? Agora, pela experiência da doutora, de consultório mesmo, de diagnóstico, qual é a idade mais precoce que a doutora detectou o câncer de mama? Eu já detectei o câncer de mama em pacientes com 22, 23 anos, né? E assim, o senhor vai perguntar, mas puxa vida, tinha alguma história familiar? Porque o câncer de mama, ele pode ter, a maior parte dos tumores de mama, elas vão acontecer por esporádicos, que a gente chama, quer dizer, o paciente ele sofre uma agressão, fatores agressores vão e acabam provocando as alterações, no caso na mama, que vão levar à formação de um câncer. Uma porcentagem muito pequena, a gente tem uma associação com história familiar, né? Mas realmente isso é uma porcentagem muito pequena, eu diria que menos de 10%. Hereditariedade. Hereditariedade. E no caso dessas jovens, em atividade sexual, ainda não em atividade sexual? No caso específico dessa paciente, ainda não, né? Nas pacientes jovens, o que poderia, né? A gente não espera que elas venham ter um câncer de mama tão cedo, a gente espera realmente após os 40 anos. Em idades inferiores, a gente realmente tem que ver qual foi a exposição dessa jovem a alguma coisa que possa ter levado à ocorrência do câncer. Aí a gente tem fatores de meio ambiente, a gente pode ter vários fatores que estariam influenciando. Existe uma idade, eu já vou chamar o comercial, estão me pedindo aqui, existe uma idade onde ele pode não mais incidir ou... Não tem. Na realidade, assim, a gente vai falar que em pacientes mais velhas, com 80 anos, ele também vai acontecer, mas a gente vai ter menos pacientes com 80 anos, então talvez por isso que o diagnóstico ele acabe diminuindo. Tá certo. Mas em todas as idades. De preferência após os 40, né? Exatamente. Aliás, vai haver um complicador na área da saúde impressionante. Com certeza. Não é? Com a longevidade, com a nova pediatria, a nova geriatria, e a turma está cada vez mais no embalo de sábados à noite. Com certeza. A doutora eu já vou chamar. A doutora me trouxe aqui o Mama Amiga, é isso? Isso. Olha só que legal. E a paciente que toca para... Então, a intenção é tentar ensinar a mulher como é que é a mama, a intenção é que ela comece a perceber o que é que a gente pode encontrar na mama. Então, em cada um dos quadrantes que a gente chama... Vou mexer só um pouquinho, peraí. Pode fechar. Pode continuar, doutora. Em cada um dos quadrantes que a gente tem, dos... Imagine como se fosse um relógio redondinho. Então, esse é onde o senhor está colocando a mão, seria aqui é normal, não tem nada. Exatamente, que é o que a gente considera mama normal. Já está mestre aqui na palpação. Ali, deste lado, é o que a gente sente. É como se fosse um carocinhos de uva. Então, essa é a mama normal também. Esparsos. Exatamente, esparsos, que não tem nada de diferente. Aqui, eu noto um caroço maior, porém móvel. Ele anda, exatamente. Eu posso jogar ele para um lado e para o outro. Isso é a característica de uma lesão benigna, né? E do outro lado... Já aqui, o mesmo caroço, só que
duro, né? Duro, fixo, que é já uma característica mais propensa a ser um tumor de mama. Então, a gente tenta levar isso para as pacientes, nos grupos de apoio que a gente tem, para que ela possa começar a ter uma conscientização, para que ela comece a entender como é a mama. Né? É isso interessante esse material muito, aqui, porque a pessoa, ao se exercitar aqui, já fica bem mais hábil. E tira o medo também, né? Já corta o medo de que, puxa, estou me tocando, né? Que elas têm muito receio disso. É verdade. Bom, gente, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com esse tema para lá de importante, que é a prevenção do câncer de mama. Até já. Agora tem um recado muito importante para vocês. A Sigo Rastreadores está ajudando muitas pessoas aqui mesmo no ABC a protegerem seus veículos. Você que com muito esforço comprou seu carro, mas está desprotegido porque não conseguiu fazer o seguro convencional, esse é o seu caso? A Sigo é a solução. É a forma segura e econômica para você proteger e rastrear seu carro. Ligue agora mesmo para 0800 0044 600 e fale com os atendentes da Sigo. A partir de R$ 39,00 por mês e uma pequena taxa de instalação que poderá ser parcelada no cartão de crédito, você compra. Entre em contato e confira. O rastreador Sigo vai saber onde está seu carro 24 horas por dia. E se um sem vergonha roubar ou furtar seu veículo, você liga para a Sigo e eles localizam seu carro. Avisam a polícia e, seguem juntos para recuperar o veículo. Se você quiser, a Sigo ainda inclui outros benefícios como guincho, socorro mecânico, troca de pneu, chaveiro, assistência para a sua casa. E o monitoramento web, hein, gente? Isso eu quero explicar bem explicadinho, que na minha opinião é sensacional. Com ele, você pode ver onde seu carro está a qualquer momento, pelo computador ou pelo celular. A Sigo funciona no Brasil inteiro. Amigo, liga agora mesmo para a Sigo, 0800 0044 600. Compre e eles vão até sua casa para instalar o rastreador e você já começa a proteger seu carro. Beleza, né? Sigo, por onde você for. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Doutora Cristina, essa dependência nem com 200 sessões Essa é uma boa dependência, É uma boa né? dependência. Essa é uma boa dependência. É isso que eu falo sempre. Eu tenho boas recordações, aliás, excelentes recordações, não deve ser da época das doutoras, da revista Seleções, The Reader's Digest, né? Com assuntos interessantes, isso e aquilo. Tem hora para bobagem também, todo mundo gosta de uma bobagem, isso e aquilo. Mas tem hora que precisa de algum negócio de conteúdo, senão a gente vai se esvaziando muito. É verdade. Não é? Agora, doutora, no primeiro bloco, eu dei uma invertida, porque o assunto é importante, mas geralmente no primeiro bloco eu quero saber um pouco das pessoas, né? O que levou a doutora a fazer medicina e depois adentrar por essa área tão importante, mas árida, não é? Para o dia a dia de uma mulher da mastologia. Bom, acho que o que me levou a fazer medicina, assim, o grande, como é que a gente pode dizer, a imagem que eu seguia foi minha irmã. Minha irmã foi a médica que acabou me inspirando para eu seguir a medicina, né? E aí eu acabei entrando na faculdade. Na faculdade, contato com o paciente sempre foi uma coisa que me apaixonou muito, né? Principalmente a área cirúrgica também. E uma vez que a gente passe e acabe os 6 anos, a gente vai para a residência médica. E na residência médica, eu acabei me apaixonando pela parte de câncer e acabei seguindo por essa área. E lá onde a gente faz estudo, especificamente que faz a residência médica, que é lá no AC Camargo, a gente acaba estudando todos os tipos de câncer. E especificamente eu acabei ficando no câncer de mama porque eu acho que o contato com as mulheres é muito gostoso, a gente tem uma troca muito gostosa,
né? A gente consegue fazer uma parte clínica muito boa e eu adoro tratar câncer. Eu realmente Então, como vejo... uma pessoa se apaixona pela área de câncer? Se apaixona porque você começa a conhecer um lado das pessoas muito profundo. Você acaba se apaixonando por toda a história do paciente, por tudo aquilo que ele vivenciou. Muitas vezes as pacientes chegam para a gente com histórias que a gente fala, puxa vida, será que isso tem a ver com a formação do câncer? Será que isso não tem? Até a Cristina depois ela pode falar um pouquinho mais. E a possibilidade de você estar oferecendo uma grande chance de cura para o paciente, né? Eu acho que quando a gente está em bons centros, a gente consegue tratar esse paciente de uma maneira adequada. Então, acho que é isso. Acho que é a paixão por você ver o resultado nessas pacientes, que em geral é muito positivo. Interessante essa colocação da doutora Solange, né? Porque eu sou leigo, mas a gente lê bastante, a gente passa por tantas e tantas, né? Então, essa questão da pessoa ter algum problema, não é, que não físico, não é? Mas essa pessoa, ela recalca. O problema que eu digo é que cada um dimensiona o problema como ele se aparece para essa pessoa. Tridimensiona um problema, recalca uma tristeza profunda que pode até ser, não, doutora? Bom, a gente não pode falar em termos assim, e a gente escuta muita história, né? Eu descobri o câncer depois de um luto, depois de um divórcio, depois da perda de alguém querido. Na literatura não existe nenhum trabalho que faça essa ligação direta, né? A gente não, o câncer é bem mais do que isso. É, né? claro, senão a gente viveria rindo e estava tudo resolvido, né? Mas assim, se a gente for falar que a partir do câncer, né? Não para todos os pacientes, mas para muitos deles, né? No caso aqui, muitas das nossas pacientes, né? Desenvolvem, né, algum tipo de problema psicológico, né? O câncer, apesar da gente estar em 2014, ainda é uma palavra que assusta muito, né? E acho que também o nosso papel é tentar desmistificar um pouco isso, né? Como a Sô falou, oferecendo um tratamento adequado, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psíquico. Porque, afinal de contas, a gente é corpo e mente ligado. Então, acho que esse cuidado a paciente como um todo, ele ajuda bastante essa paciente a enfrentar todo esse tratamento e né, esse momento de vida que ela está passando. É porque a doutora Solange cuida da dor, e a Cristina cuida da do dor sofrimento. da alma, né? A dor da sofrimento, alma. né? A dor da alma, que a é gente intenso chama. também. Não é Intenso. uma coisa... Muitas vezes você trata o câncer da paciente, você trata a paciente, mas a dor da alma você não consegue tratar. Não consegue. Né? Essa dor é Agora, difícil. nessa ação medicamentosa, né, que se fala, existe a dor ainda, doutor? A dor, assim, normalmente o câncer de mama, ele é diagnosticado em fases iniciais. Então, o câncer, quando diagnosticado numa fase inicial, ele não provoca dor. Se a gente tiver um tumor diagnosticado numa fase mais tardia, aí vai depender se esse tumor está muito grande, se ele pode estar comprimindo algum nervo, né? Então, aí ele pode até provocar dor. O tratamento, de maneira geral, ele não costuma provocar dor, mesmo porque o tratamento se desenvolveu tanto, o tratamento quimioterápico, que a gente costuma dizer, ele se desenvolveu tanto que as medicações para combater os efeitos colaterais de dor, mialgia, mal-estar que essas drogas podem provocar no corpo, se desenvolveram tanto que a gente costuma ter uma melhora. Mas é lógico que algumas medicações ainda provocam um quadro de dor em algumas pacientes mais suscetíveis, digamos assim. Quando eu tracei aquele paralelo, né, de um câncer há meio século, né, e o câncer de hoje, né, muito embora sejam os mesmos cânceres, né, o olhar da medicina, não é? É uma guerra com muitas batalhas, né? Você vai conhecendo o inimigo, você vai sabendo como ele ataca, não é? Você vai sabendo como ele retroage, enfim, você vai tendo nasce um certo relacionamento com a patologia. E eu ia me referir à questão do tratamento químico, né?
que mudou muito também, né? Naquela época era só na base da, acho que cobaltoterapia ou coisa parecida, né? Com muito sofrimento na Santa Casa, aquela história toda. Mudou porque, assim, vários fatores eles influenciaram. Quer dizer, a gente conseguiu determinar nome e sobrenome do tumor, mas de uma maneira muito mais específica. A gente teve desenvolvimento de biologia molecular, desenvolvimento de várias áreas que fizeram a gente ver que não é só câncer de mama, é o câncer de mama XYZ. Então, o câncer de mama X e Y respondem melhor a um tipo de tratamento. O câncer de mama Y e Z respondem melhor a outro tipo de tratamento. Então, quando você conhece melhor aquele inimigo que você tem para combater, então as armas que você vai oferecer são melhores também, né? Para você tentar acabar com esse inimigo. Então, acho que essa foi a grande evolução que a gente teve hoje em dia. Então, a gente tem melhores, você consegue definir melhor o tipo de câncer e aí você consegue ter uma abordagem mais específica para cada um dos casos. A mesma coisa acontece do teu lado, né? Porque Sim. você vai aprendendo, não é? Dentro do que você já sabe, logicamente, né? Como a reação da pessoa acontece, não é? Das mais variadas formas. Sim. Não é? Aliás, as pessoas são as maiores incógnitas do mundo, né? O Com ser humano certeza. é um absurdo. Com certeza. Não é? A gente nós somos uma incógnita e uma caixinha de surpresas. Oh, nossa. Né? Muitas vezes a pessoa tem um funcionamento na vida diária e aí a partir de um diagnóstico, né, uma pessoa, vamos dizer, forte, que enfrenta todas as situações e diante de um diagnóstico ela pode se encolher, vamos dizer assim, e travar com mais dificuldade, né, esse tratamento. Então, realmente, assim, tudo vai de uma boa conversa, da gente escutar o que o nosso paciente tem para nos dizer. E a partir do que ele nos traz, a gente acompanha esse tratamento. Acho que a psico-oncologia, né, antigamente a gente só via falar em psicologia, em psiquiatria dentro dos consultórios. E hoje esse advento da psico-oncologia e da psiquiatria especializada em oncologia dentro dos hospitais, né, é um grande avanço, né, você poder tratar de um paciente dentro do hospital, em termos psíquicos, né? Acho que isso é fantástico. Ué, interessante. Sim. E como a pessoa, ela reage de maneira diferente, dependendo do local? O que a gente vê no nosso serviço, que eu acho que é fantástico, é que ali a gente tem todos os profissionais, né? Então, a gente tem o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o fisioterapeuta, o fono, a nutricionista, todos especializados em oncologia. Claro. Então, o paciente circula, né, por todas essas especialidades de uma forma, ele se sente muito seguro, né? Todo mundo fala a mesma língua. Todo mundo fala a mesma dentro, língua. né? Então, se ele chega ali me contando, por exemplo, né, da quimioterapia que ele está fazendo, né, essa paciente está fazendo, que cai o cabelo e tal, aquele profissional já, né, o psicólogo especializado em oncologia vai entender do que ela está falando. E isso facilita, acho que abre caminhos. Acho que isso é muito importante. Aliás, eu acho que não tem nem como elogiar o AC Camargo. Eu nunca vi uma pessoa falar isso aqui, não é? Aliás, quando a gente ouve, é em elogios. A pessoa se deixa levar pelos elogios, não é? Com certeza. Então, Com certeza. como O é que vínculo essa é muito estrutura, gostoso, né? Num país tão diferenciado, né? Nós temos tanta diversidade e de repente aparece um AC Camargo. O AC Camargo, ele é uma instituição que realmente ele visa o tratamento do câncer. Então, lá dentro a gente tem os médicos, né, com a formação médica, com os residentes que fazem todo um estudo ali, baseados mesmo em tratamento de câncer. A gente tem uma área de pesquisa muito grande também, que sem dúvida nenhuma a gente consegue, os pesquisadores de ponta ali conseguem fomentos muito grandes para poder manter a sua pesquisa. E investimentos que se tenha lá muito grandes, né? Então, realmente, tudo isso acaba favorecendo a gente ter uma instituição ali que é realmente de ponta para o tratamento de câncer. Assim, a aparelhagem que a gente tem lá, as medicações são todas de ponta, sem dúvida nenhuma. Deixa eu ler um e-mail que chegou agora há pouquinho. Noêmia Bueno de Almeida Pérez. Boa noite, estou assistindo o programa. E achei muito interessante o tema de hoje. Minha mãe está há 5 anos em tratamento. Fez mastectomia total e não foi fácil. Hoje ela está em acompanhamento e está bem, graças a Deus. Ela tem 84 anos e trata no Instituto do Câncer de São Paulo. Abraços a todos.
Você vê que pode dar realmente, pode dar. A gente, o leigo usa cada termo, né? Como é que a gente fala? Pode dar, pode ter, pode... Você pode ter, na realidade, pode fazer o diagnóstico do câncer de mama, né? Você acaba tendo o diagnóstico com uma do câncer de mama. Com idade avançada. Mas é aquilo que a gente diz, a gente espera ter o câncer de mama quando? Em mulher e mulher que está envelhecendo. Né? É essa a idade que a gente espera realmente a mulher envelhecendo, proporcionalmente a gente espera que ela tenha muito mais câncer de mama. Agora, ele né? O câncer vem com a mesma intensidade, independentemente da faixa etária? A gente costuma dizer que, em geral, as pacientes mais idosas, o câncer de mama, ele costuma ser um câncer, entre aspas, mais bonzinho, né? Seria um câncer que costuma ir já mais devagar. Então, a gente teria, em geral, normalmente quando essas pacientes elas tratam, a gente acaba tendo uma evolução muito boa, né? Agora, pegando um pouquinho a deixa, eu achei que era até isso que o senhor ia falar, câncer de mama também pode ocorrer em homem, viu? Sim. A proporção, é lógico que é totalmente diferente. A gente tem 100 casos de câncer aí de precisa mama. mandar fazer outra diferença. Aí não tem jeito, porque essa maminha não vai dar certo para homem. Mas assim, a gente tem uma proporção de 100 casos de câncer de mama para mulher para 1 caso de câncer de mama em homem. Mas homem também pode ter o câncer de mama. Interessante, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que em termos psíquicos, quando o homem tem câncer de mama, é mais impactante para ele. Muito mais impactante. É pelo tratamento também. Uma gripe é impactante para um homem. E falar que quando ele pega uma gripe, só ele tem gripe na face da terra. O câncer de mama é verdade, o mundo pare que para o mundo estou que eu doente. Com gripe. Em termos psíquicos é bastante complicado. E ninguém atende o telefone para mim, não vê que eu estou gripado? Vou te falar também, viu? Fernanda Correia Domingos. Parabéns pelo tema interessante e atual. Aliás, esse programa é Patati Patatá, ela faz um elogio aqui. Grande abraço a todos, Fernanda. Não é o programa, viu, Fernanda? Esse programa podia estar em qualquer canal de televisão, isso, aquilo. É o conteúdo, é o tema, são os convidados, a importância do assunto. Não é verdade? Com certeza. Não é? Porque as pessoas temem, às vezes. Em consultório, às vezes não faz a pergunta certa. Eu acho que as doutoras que são as entrevistadoras, né? Porque a pessoa fica inibida. É verdade. A gente, quando não está no habitat normal da gente, a gente se inibe de uma... Eu, por exemplo, num consultório médico, eu fico desse tamanhozinho. É verdade. Não dá nem vontade de falar. O que você... Louco para ir embora, louco para ele despachar. Como a pessoa pode, não é, além desse exame, não é, que ele é o top, digamos assim, ela sente puxar, doer, alguma outra coisa que se acrescente a essa leitura? O câncer de mama, então assim, normalmente, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente quer pegar exatamente aquelas lesões que ainda não são diagnosticadas, né, aquelas lesões que ainda não são palpáveis. Uma vez que a gente já passe dessa fase, que a gente passe para a fase de diagnóstico mesmo, em geral o paciente vai procurar a gente por quê? Ele sente um carocinho na mama, ela pode sentir que a pele da mama está diferente, pode estar assim, a gente diz como se fosse uma casca de laranja. Ela pode ter aquilo que a gente chama de descarga papilar, a saída da secreção pelo mamilo, que pode ser, em alguns casos, suspeita para câncer, quando ela é muito vermelha. Aí examina-se o líquido ou não nada a ver? O exame a gente, em geral, aí a gente pede os exames para ver se tem alguma alteração na mama, né? Faz o exame clínico para a gente tentar fazer esse diagnóstico. Examinar íngua embaixo do braço também ela é importante, porque também pode ser um sinal de alguma lesão na mama. Então, a gente tem esses sintomas que são associados. Dor na mama, na maioria das vezes, está associada com alterações hormonais da mulher. Então, para um câncer de mama doer, em geral, você tem que ter alguma lesão na mama maior, para que você possa ter algum tipo de compressão, para que você possa ter alguma coisa que realmente justifique essa dor. Em geral, câncer inicial não costuma doer. Tá? Agora a pessoa, já vou chamar o comercial, a pessoa está aqui nessa fasezinha, nessa aqui, ó. Nessa aqui que eu noto um caroço, né? Porém ele se desloca, tá? Só que o ser humano, agora na área da doutora, ele é meio invocado. Aí ele fica todo dia. Aí eles ficam enlouquecidas, sem dúvida. Todo dia. E vai escovar os dentes,
Mas e vai não sei o que lá e... não procura ajuda. Não é? Aí vai fazer o exame, que a máquina ela meio... Tinha que fazer uma máquina mais suave também, né? As pacientes dizem que foi um homem que criou aquela máquina, né? Com Porque certeza. a dor é tão grande. A dor é um homem forte. que levou um não, né? Nossa, Porque... deve ter levado um não Tudo grande. menos Bravo, carinho. homem bravo. Mas a pergunta é essa, né? De tanto aparpar, vou pra cá e joga pra lá, e vai e continua aparpando. Não pode... Estourar? Hã? Não. Arrebentar a lesão? Arrebentar não pode provocar Não. algo que pode tornar-se maligno. Não, o câncer de mama ele é causado por outros fatores agressores. E aí a gente está falando de agressão em termos de poluentes, agentes químicos, né? Mais nesse sentido. Agora, a agressão, por exemplo, é muito comum as pacientes irem ao consultório e perguntarem: doutor, eu bati minha mama e aí eu notei o câncer. E aí fez o câncer. Não é que a batida fez o câncer, né? Chamou a atenção. Talvez aí ela tenha notado que tem alguma coisa ali que não estava certa. Mas trauma, apertar mamografia não provoca câncer. O ato de você ir lá, fazer a mamografia nas duas incidências, nas duas posições que são as básicas, não provoca câncer. Palpar a mama não provoca câncer. A única coisa que tem que deixar claro é que assim, o palpar a mama, nas mulheres que ainda menstruam, ele deve ser realizado sempre de 7 a 10 dias após o término da menstruação. Porque a mama, durante a menstruação, ela incha, ela aumenta de volume. Então, a paciente, ela fica louca. Ela fala: gente, mas eu estou palpando um monte de caroço, de nódulo. Aí ela perde a noção daquilo que é normal. Né? Eu vou fazer uma pergunta, mas vai ficar pendente para o próximo bloco. Uhum. Mais ou menos na esteira do que a doutora acabou de falar. Existem mulheres que têm dezenas, não vamos exagerar, de caroços ou caroços. Né? E é uma preocupação constante, porque a parpa tem caroço aqui, tem caroço, vai ter caroço assim lá longe. Não é? Isso é normal? Isso não é normal? Tem a ver com câncer? Pode virar, que nem diz o outro, câncer? Já já as doutoras respondem. Rápido intervalo. Pronto, já estamos de volta com o tema prevenção do câncer de mama, que leva o número 2248. Estamos recebendo a doutora Solange Carvalho Castro, mastologista do Hospital AC Camargo, e Cristina Haas Tarabay. É Tarabay mesmo? Tarabay. Tarabay, psico-oncologista e coordenadora da psicologia do Núcleo de Psico-Oncologia, também do Hospital AC Camargo. Eu deixei uma pergunta no ar a respeito desses vários caroços, né, que, nossa, de cada 10 mulheres, acho que 11 tem. É impressionante. Com certeza. O que é isso daí? Então, é muito frequente a paciente chegar para a gente no consultório com esses vários nódulos na mama, né? É lógico que a gente tem que primeiro fazer o exame físico, sentir um pouquinho as características desse nódulo. O nódulo pode ser como uma bexiguinha de água, né? A gente chama que são cistos, que nada mais é do que uma bexiga com água mesmo dentro, que acaba ocorrendo pelas oscilações hormonais que a mulher tem. Então, em geral, em mulheres jovens, às vezes na pós-menopausa, na menopausa também a gente acaba encontrando vários cistos. Outros nódulos que a gente pode encontrar na mulher são nódulos de carne, que a gente diz, mas que são benignos, que seriam os fibroadenomas. Então, todos esses nódulos são benignos e, a princípio, a gente pode ou ressecar ou acompanhar. Isso vai depender de cada caso. Às vezes chegam meninas para a gente, 16, 17 anos, que têm vários nódulos na mama. E aí cria realmente esse grande medo, né? Essa fobia que tem, que fala assim: puxa vida, eu vou ter câncer, isso aqui é câncer. Algumas pacientes, elas realmente ficam extremamente preocupadas e a partir daí aquele medo e acabam solicitando muitas vezes que querem tirar a mama. Então a nossa função aí realmente é estar mostrando que esse nódulo, ele é um nódulo benigno, que ele não é um câncer e que muitas vezes a paciente vai ter que aprender a conviver com ele ao longo da vida toda. Nós tivemos um caso recente, domínio público, por isso que eu vou citar, da Angelina Jolie, uma coisa assim, isso, que ela fez a mastectomia já por conta. Então, é que a Angelina Jolie, ela especificamente, ela tinha uma alteração genética, ela tinha uma mutação num determinado gene, e essa mutação que ela tinha acabava fazendo com que a chance dela vir a ter um câncer de mama fosse muito grande.
Então, por conta disso, ela acabou optando por retirar, por esvaziar todo o conteúdo da mama, numa maneira profilática, que a gente diz. Perfeito. Mas para se fazer essa cirurgia, realmente tem que ter uma indicação muito precisa. Não é assim como hoje em dia a gente tem observado que o paciente chega no consultório, eu estou com medo de câncer, eu quero esvaziar as minhas mamas, porque tem vários pontos aí que tem que ser levados em consideração. Né? Então, quando um paciente chega para a gente falando que quer tirar a mama e que não tem essa história genética, o nosso aconselhamento genético, o nosso aconselhamento com o psicólogo, realmente ele é muito importante. Agora, Cristina, você trata de homens também? Sim. Também, né? Também. Me pincele, por gentileza, né? A reação de um, de outro, não é? Eu sei que você já falou que às vezes um cara de 2 metros de altura, ele fica com meio metro, né, diante de uma notícia dessa, e às vezes uma pessoa aparentemente frágil, não é? Tira de letra, não é? Sim. Capaz até de contar uma piada naquela hora triste. Enfim, conta pra gente. Eu acho que assim, claro que a gente tem exceções, né? Mas de uma forma geral, vamos dizer assim, né? A mulher tende a enfrentar com mais facilidade, né? O homem, normalmente, ele precisa muito ele precisa mais de suporte familiar, de suporte dos amigos. Primeiro, ele não vai sozinho, vai? É difícil, né? Normalmente, assim, se é casado, a esposa vai, ou ele vai com um filho, né? Com um amigo, nunca vi, né? É mais uma questão da família mesmo, né? Ou ele vai sozinho. E um homem internado, por exemplo, por um procedimento cirúrgico, né? Que a gente acompanha, né? Ao longo dessa internação, eu acho que ele teme mais a dor, né, em termos bem gerais. Óbvio que tem exceções, claro. Senão eles vão estar falando em casa, não, eu não sou assim, em termos gerais. Né? Ele teme mais sentir dor, ele é mais ansioso por ter alta. Né? Muitas vezes o homem normalmente é o provedor da casa, então ele pensa, eu estou aqui internado, né, eu preciso trabalhar, eu preciso manter a minha família precisa de mim. Então entram várias questões psicossociais também, né, dentro desse tratamento. Então, isso é uma coisa muito do mundo masculino mesmo, né? E se a gente for falar em outros, né, em tumores de próstata, enfim, que entra a sexualidade masculina e a gente já está indo para um outro campo, né? Mas, enfim... Que é onde pega para você, não é? Seria o carro-chefe, digamos assim. Né? Então, eles também procuram bastante o acompanhamento psicológico, né? E a gente... tenta acompanhar e ajudar esse paciente a enfrentar, né, essa situação. E o que foi te levando para esse meandro da... Eu já era formada há muitos anos e sempre fui uma psicóloga clínica, uma psicanalista de consultório, e um dia eu ouvi falar em psico-oncologia, comecei a ler e me interessei muito, acho que um pouco como a Solange, em ouvir a história desses pacientes, né? Por achar que o câncer é uma doença com tanto estigma, né? Que eu acho que cada um de nós, dentro da nossa área, da nossa profissão, pode contribuir um pouquinho para minimizar esse impacto desse diagnóstico e esse tratamento. Eu acho que foi isso que me levou a trabalhar com a oncologia. E, doutora, qual é a preocupação de uma mastologista, né, em relação à própria doença, né? Sempre fico pensando nisso, né? Assim como em outras especialidades, essa coisa toda. Quer dizer, o domínio é tanto, não é? Mas que não afasta nada, não é? É uma preocupação constante. Eu, se fosse mastologista, estava toda hora me aparpando. Não. A gente tem que saber que o que eu acho que é mais importante da minha área para o meu uso é saber que a gente pode fazer diagnóstico precoce, que eu posso, através do exame mamográfico, através do meu... passando com o ginecologista, passando com o mastologista, através do exame clínico, saber que a gente pode achar lesões pequenas e que tem chance de cura. Eu acho que é isso que o mais importante para mim. E na grande massa, o que acontece? Acontece a displicência, eu não vou hoje, eu vou daqui um mês, não é? Nós temos grandes problemas na área da saúde também. O que acontece assim, a gente tem, até foi feito um estudo muito recente no Hospital do Câncer agora,
Dos últimos 10 anos foram seguidas aproximadamente 4.000 pacientes com câncer de mama. E nessa população o que a gente observou é que a maioria das mulheres que chegaram lá, elas chegaram com tumores em fases iniciais, né? E isso foi possível exatamente pelo diagnóstico precoce com a mamografia. Dessas pacientes que foram diagnosticadas com fases iniciais, quase 95% delas estavam bem, estavam vivas após um período que para a gente é considerado crítico, que são os primeiros 5 anos. É lógico que isso é a realidade... Porque ele pode reincidir. Pode sim, mas assim, após os 5 anos isso já cai bastante. A probabilidade disso acontecer é menor. Pode acontecer sem dúvida nenhuma, mas isso é muito... Por isso que a gente não tem o 100%, né? Mas a maioria das pacientes diagnosticadas numa fase inicial, elas não vão ter esse tumor voltando. Agora, é lógico que na população do Brasil, essa população lá tem acesso à mamografia, é uma população que tem acesso ao médico, que consegue fazer tudo isso. No Brasil, a gente também tem diagnóstico precoce, mas a gente também tem diagnóstico de tumores em fases mais avançadas. Porque a gente tem populações que ainda não têm acesso, apesar do número de mamógrafos no Brasil ser suficiente, a maior parte deles está concentrada aqui nos grandes centros. Então, isso dificulta muito para a gente o acesso dessas populações à mamografia. E não é só o acesso à mamografia, a gente tem que ter condições para que o paciente consiga ter um atendimento, para que ele possa dar a continuidade ao seu diagnóstico e tratamento. Isso é importante. A doutora, desde o começo, já tem como pacientes os pacientes oncológicos ou é depois de uma cirurgia? Quando que acontece a tua participação? É um trabalho muito dinâmico, né? E quando o médico identifica, por exemplo, ele acabou de dar um diagnóstico e ele percebe, né, que a paciente ficou muito mexida com aquilo, que às vezes ela não tem, às vezes a paciente está recebendo um diagnóstico e está sozinha e chora muito e tal, imediatamente ele chama, né, uma de nós para acompanhar esse paciente ou essa paciente. Então, a gente atua realmente em todos. Junto, né? Muito junto e em todas as fases do tratamento. A gente tem um grande número de pacientes que estão internados, né, que vão fazer uma cirurgia. E aí a gente também procura fazer esse acompanhamento pré-cirúrgico ao longo do tratamento, né? Porque as coisas vão mudando, e isso que é o bonito de se ver. Uhum. Uma paciente que recebe um diagnóstico, ela apresenta um enfrentamento, às vezes muito assustado, com muita ansiedade, às vezes depressivo. E o bonito é você assistir, né, que ao longo desse tratamento, até porque ela, né, vai vendo como é feito, né, ela vai se fortalecendo, né? E a gente vai acompanhando essa paciente nessas fases, né? Às vezes o paciente vai lá e fala, olha, hoje faz 1 ano que eu recebi o diagnóstico, como as coisas estão diferentes. E eu acho que isso é o gostoso da gente poder estar tão próximo, né, desses pacientes. É um trabalho muito bonito, né? Vocês nasceram para isso, né? Porque o dia a dia não é fácil. Não é fácil. Né? O dia a dia não é fácil para ninguém. Seja a profissão mais gostosa do mundo, já não é fácil. Imagina uma profissão que para elas, né, é gostosa, entre aspas, não o sofrimento do ser humano, mas o poder salvar a pessoa. Sim, poder ajudar. Isso é divino, né? Isso é divino. Então, parabéns. Muito obrigada. Eu queria agradecer muitíssimo a doutora Solange Carvalho Castro, mastologista do Hospital AC Camargo Cancer Center. O site é www.accamargo.org.br. Tem um telefone facílimo de contato, é o 2189 5000, está aí na tela. Doutora Solange, ao se despedir, eu gostaria que a senhora desse um puxão de orelha nas telespectadoras que não fazem o exame regularmente. Não, com certeza. Eu acho que a grande desculpa das mulheres, né? A mulher hoje em dia ela é mãe, a mulher hoje em dia muitas vezes ela trabalha fora de casa, ela é a provedora principal. Então, nessa loucura diária, muitas vezes a gente não tem tempo para olhar para o nosso próprio bem-estar, para olhar os sinais e os sintomas que o nosso organismo está dando. Então, é importante que a mulher perceba que o câncer de mama existe, que ele acontece, e que a única forma que a gente tem de poder fazer esse diagnóstico precoce é realizando a mamografia, e ter na cabeça que se a gente não arrumar tempo para fazer
o diagnóstico precoce, a gente vai ter que arrumar tempo para fazer o tratamento. E vai ser um tempo muito mais longo. Com certeza. Muito obrigado Obrigada, mais uma vez. muito obrigada. Cristina Haas Tarabai, agora eu dei uma rateada aqui. Tarabai, psico-oncologista e coordenadora da psicologia do Núcleo de Psico-Oncologia do Hospital AC Camargo Cancer Center, também com o mesmo portal e o mesmo telefone. Cristina, suas despedidas também e seu puxãozinho de orelha. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, da gente estar falando aqui, né, nesse mês do Outubro Rosa, né, e poder dizer que a gente, né, costuma cuidar do corpo, né, mas que a gente também deve cuidar da mente, né, e que ao enfrentar um problema como o câncer, se você sentir, né, que está rateando um pouco, que está muito ansiosa, que está muito triste, né, que você procure a ajuda, né, de um profissional da saúde mental, que isso pode ser muito bom. Olha, e tenha fé, obrigado mais uma vez, tenha fé no futuro, confie em você e na medicina. A gente volta amanhã com mais uma edição do Show Mais, com um novo tema e novos convidados. Como se diz lá, aonde que nós vamos? Vamos para a Itália, Florenza, na Itália, quando uma pessoa cruza com a outra. Ei, bella, tchau, ci vediamo domani. Tchau, fui, cuida do futuro, hein? Tchau. Há dois tipos de pessoas que dirão o que irá acontecer no futuro. Aqueles que não sabem e aqueles que não sabem que não sabem